Olá, eu gostaria de apresentar o trabalho intitulado Adaptação Transcultural para o Português Brasileiro de um instrumento para avaliação de proficiência das competências digitais. Este trabalho foi desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo e pela Universidade de Aveiro. Os autores são Lúcio Padrini Andrade, Flávia Sinfroni Balbino, Rita de Cássia Xavier Balda, Mônica Taminato, todos da Universidade Federal de São Paulo, e Margarida Lucas, da Universidade de Aveiro. Devido às transformações ocorridas na sociedade, impulsionadas por inovações tecnológicas e novas organizações de trabalho, observa-se na área da saúde a necessidade constante da atualização de suas práticas. Podem estar relacionadas a equipamentos, técnicas ou ferramentas, como também, ao considerarmos uma abordagem acadêmica, a um campo mais amplo que envolve artefatos materiais e não materiais, resultando na organização das ações humanas. O uso das tecnologias da informação e da comunicação na área da saúde tem o objetivo de aperfeiçoar processos no gerenciamento de informações, como também no atendimento e aprimoramento dos diagnósticos dos pacientes. Mas para que sejam efetivos, os trabalhadores que empregam essas tecnologias devem ser capacitados permanentemente devido às transformações no trabalho e nas atualizações tecnológicas. Nos últimos anos, a telemedicina e a telesaúde passaram a ser utilizadas como ferramentas imprescindíveis, proporcionando soluções inovadoras de prestação de serviço de saúde para seu uso em situações de epidemia, como as vivenciadas em tempos da pandemia pela Covid-19. Percebe-se que, atualmente, existem recursos tecnológicos disponíveis para a implementação e o desenvolvimento na prestação de serviço. Porém, faz-se necessário verificar se os recursos humanos, ou seja, os profissionais de saúde, estão preparados e se possuem competências para realizá-lo utilizando tais recursos. Em 2005, a Comissão Europeia e os Estados-membros solicitaram à Joint Research Centre, JCR, um dos institutos pertencentes à Comissão Europeia, um estudo sobre aprendizagem e habilidades para a era digital, cujo objetivo era o embasamento científico para ações políticas na melhoria de acesso à aprendizagem e às novas habilidades e competências para a inclusão social, profissional e pessoal. O termo competência digital foi proposto em 2006 pelo Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia como parte das recomendações sobre as 8 competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. A competência é a integração de conhecimentos, habilidades e atitudes apropriadas a cenários específicos. E quando nos referimos à competência digital, a sua definição descreve o uso confiante e crítico da tecnologia da sociedade da informação para o trabalho, lazer e comunicação. Para aferir a proficiência das competências digitais, é utilizado um instrumento chamado DIGCOMP 2.2. Em sua última edição, esse instrumento conta com 21 competências divididas em 5 áreas e 8 níveis de proficiência. E cada competência apresenta 5 dimensões, sendo a primeira a área de competência identificada, 2. A competência pertinente a cada área, 3. Os níveis de proficiência previstos para cada competência, 4. Exemplos de conhecimento, habilidades e atitudes aplicáveis a cada competência, e, por fim, os exemplos de aplicação da competência a diferentes propósitos. Porém, não basta apenas o acesso às tecnologias digitais ou saber utilizá-las para ser considerado digitalmente competente, mas é necessário que essa competência seja utilizada de forma eficiente, adequada, crítica, criativa, autônoma, ética e reflexiva. No Brasil, há uma deficiência na formação profissional resultante do desequilíbrio entre o ensino acadêmico e a prática, principalmente se considerarmos os cenários das instituições de saúde. Assim, considerando o papel das TICs, como também conhecidas tecnologias digitais, na atual sociedade da informação e a abordagem de um assunto tão sensível e importante para a área da saúde,
faz-se imprescindível o estudo sobre instrumentos que possam mensurar a capacidade dos profissionais de saúde de buscar, analisar, aplicar e disseminar conhecimentos sobre este tema, como também utilizá-lo na prestação de serviços, ainda mais se considerarmos um cenário de pandemia enfrentado no início desta década. Assim, o objetivo deste trabalho é adaptar um instrumento ao cenário brasileiro para identificar as competências digitais de cidadãos profissionais da área da saúde. E como objetivos específicos, elaborar cenários profissionais específicos para identificar a autopercepção e comparar com os resultados obtidos ao utilizar o instrumento adaptado, como também apontar as áreas e competências digitais de maior destaque e as que devem ser aprimoradas. Esse é um estudo metodológico de adaptação transcultural do instrumento DIGCOMP 2.2, elaborado pelo Joint Research Centre da Comissão Europeia. O instrumento está em processo de adaptação do português europeu para o português brasileiro por 3 juízas, todas com experiência na área de educação. Quanto às suas características, elas são formadas uma portuguesa nativa residente no Brasil, uma com ascendência portuguesa e outra com doutorado em língua portuguesa. A primeira, com experiência educacional nos níveis básicos e coordenação pedagógica, e as duas últimas com experiência na área de educação e pesquisa em nível superior. Para a coleta de dados, foi utilizada a plataforma REDCap, para que as juízas pudessem analisar o instrumento de forma online. Esse instrumento foi composto por 2 partes, uma contendo breve informação sobre as juízas e a segunda com as áreas, competências e itens. No total, as juízas leram e analisaram 131 frases, sendo 5 áreas, 21 competências e 105 itens. Para cada frase, as juízas deveriam assinalar necessita de adaptação ou não necessita de adaptação. Quando optavam pela primeira, deveriam reescrever a frase. Após a análise integral do instrumento, elas submeteram suas opiniões via plataforma REDCap, que foram armazenadas em formato CSV e depois convertido para XLSX, a fim de que o pesquisador condensasse os resultados. Foram avaliadas todas as frases, e as que tiveram 3 opiniões não necessita de adaptação foram preservadas conforme a original. Nos casos restantes, cada frase foi comparada entre as opiniões e a escrita original para análise de como deveria ser a escrita final. Referente aos resultados, quanto à caracterização das opiniões das juízes, ao todo foram avaliados 131 frases, dividindo entre 5 categorias, 21 competências e 105 itens. Quanto às competências, 80% não necessitaram de adaptação. E dos 20%, foram avaliados por 2 juízas a necessidade de adaptação. Quanto às competências, 21 foram avaliadas. Dessas, 85,7% não necessitaram de nenhuma adaptação, e das 3 que necessitaram, a maioria foram por 2 juízas que optaram por essa adaptação. E quanto aos itens, que foram no total 105, 70, ou seja, 67,7% não necessitaram de adaptação, e das 35 que necessitaram, a grande maioria, 51,4%, tiveram opinião de pelo menos 2 juízas que necessitavam de adaptação. Os resultados parciais, até o momento, todas as questões foram adaptadas para o português brasileiro e encaminhadas para a retrotradução, a fim de verificar se não houve quaisquer alterações de seus significados. Quanto aos cenários, eles já foram elaborados e estão sendo enviados para novos juízes, a fim de que sejam aplicáveis aos profissionais de saúde. Assim, os resultados esperados, após a validação dos cenários, o instrumento será submetido para validação de conteúdo. Será realizada análise por especialistas e como também um grupo de população para pré-teste com amostra mínima de 100 participantes. Em nome dos autores,
da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade de Aveiro, gostaria de agradecer por toda a atenção. E aqui está o contato, caso tenha interesse pela pesquisa. Obrigado.